O Flamengo é um clube que só vive de crise, não existe possibilidade de ter paz contínua no clube. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme, este é o É do Jogo. E no vídeo de hoje eu queria comentar um pouco sobre essa situação do Pedro, que vem se arrastando durante os últimos dias, né? O noticiário ele vem sendo tomado desde que o Pedro teve a confusão com o preparador físico do Flamengo, que deu um soco na boca do Pedro, e ele foi demitido do clube, o profissional, o preparador físico, não o Pedro, obviamente. Eu queria comentar um pouco sobre essa situação, tem muitas coisas sendo faladas a respeito, e principalmente no vídeo de hoje tratar a respeito da suspensão do Pedro, né? O Pedro que foi sim suspenso pelo Flamengo por um jogo, mas uma multa também vai ser colocada no jogador. E eu vi muita gente comentando a respeito disso, e eu queria dar alguns leves pontos assim que eu achei interessante ressaltar sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você que nunca esteve aqui na do jogo, que essa é a primeira vez que veio, ou se vem constantemente aqui e ainda não é inscrito, que se inscreva aqui na do jogo, por favor, e ative o sininho para todas as notificações, para que assim você seja avisado toda vez que tivermos um vídeo novo aqui no canal, porque isso ajuda demais a continuidade aqui do trabalho. E também eu peço para que você dê o like aqui no vídeo, que isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Também comente alguma coisa, qualquer coisa que você achar interessante no vídeo, se concorda, se discorda. Também é muito importante aqui pro meu trabalho no YouTube. Mas enfim, falando da situação da suspensão do Pedro agora, né? Eu vi muita gente comentando que, porque o Flamengo suspendeu o Pedro, ele está punindo, na verdade, o próprio clube. O clube que vai se dar mal com isso, porque não vai ter um jogador do calibre do Pedro para poder fazer a sua... jogar, né? Ajudar em campo. E eu achei isso muito interessante, até certo ponto engraçado, porque essa é uma prática muito comum em esportes, não apenas futebol, mas em outros esportes também. E também isso não é só uma prática muito comum com jogadores de pequeno calibre. Isso é muito comum você ver em jogadores grandes acontecendo isso. Na temporada passada da NBA, por exemplo, teve uma confusão. Kyrie Irving, né, que jogava na época pelo Brooklyn Nets, ele teve uma pequena confusão com um vídeo que ele soltou que tinha um tema um tanto quanto polêmico, vamos dizer assim, e o Brooklyn Nets suspendeu ele por alguma quantidade de jogos. Foi o próprio clube que ele defendia, a franquia que ele defendia que suspendeu o jogador, não foi a liga, não foi nenhum superior, foi o time que suspendeu o jogador, ou seja, a equipe estava abrindo mão de ter aquele jogador durante um certo período de tempo. Aconteceu a mesma coisa ainda há pouco agora na NBA com o Ja Morant, que joga pelo Memphis Grizzlies. Eles, antes mesmo da NBA suspender ele, que ele foi sim suspenso, havia sido suspenso pelo próprio Memphis Grizzlies, né, a equipe que ele atua, por ter aparecido em um vídeo segurando uma arma, o que a NBA obviamente não quer junto com a imagem da sua liga, então por isso suspendeu o jogador. Mas antes mesmo da NBA ter feito isso, o Memphis Grizzlies, eu quase falei Brooklyn Nets, o Memphis Grizzlies suspendeu o Ja Morant. E também no futebol isso é muito comum de acontecer. O Messi foi suspenso pelo Paris Saint-Germain há pouco mais de 3 meses, alguma coisa do tipo. A confusão que teve quando ele foi para a Arábia Saudita sem a permissão do clube. Ele foi lá porque ele tem um contrato com o país, né, com a Arábia Saudita. Ele é uma espécie de embaixador do turismo do país. Ele tem esse contrato com o Paris, ó, Piquet. Ele tem esse contato com o país da Arábia Saudita, então ele é um garoto propaganda do país e ele teve que ir até lá para poder fazer essa atuação que ele também possui, mas à época ele ainda era contratado pelo Paris Saint-Germain, ou seja, ele tinha que estar no trabalho dele quando o Paris Saint-Germain assim requisitasse. O que o Paris Saint-Germain falar em relação a você vai trabalhar tal dia, tal hora você tem que estar aqui no tal dia, ele tem que fazer, porque é este o clube que está o empregando, e agora que eu percebi que isso aqui tá caindo, na verdade, ou seja, a entidade empregadora do Messi requisitou que ele estivesse presente naquele dia, não deu folga, e ele ainda assim foi até a Arábia Saudita e descumpriu uma das ordens do clube. E o clube fez o quê? Suspendeu o Messi por 2 semanas. Não foi apenas por um jogo, como foi o caso do Pedro agora. Falando especificamente do Pedro agora, se o Messi foi suspenso de seu clube, não é o Pedro no Flamengo que vai fazer uma diferença assim tão gigantesca a ponto de que em um jogo contra o Olímpia no Maracanã, o time fique completamente perdido, não tem o que se fazer. Até porque, novamente, só suspendeu o Pedro por um jogo. Ele não vai receber em relação ao pagamento que teria para esse jogo, né? Que tem um bônus, uma premiação por partidas, né? E também ele vai ter um jogo a menos, ou seja, vai ter menos possibilidade de disputar prêmios individuais na competição, como artilharia, melhor jogador, o que seja, em relação a Libertadores.
e com isso o Pedro vai ser prejudicado nessa competição e também ele vai ter um jogo a menos em caso de, sei lá, convocação para a seleção brasileira. Não sei se isso vai fazer tanta diferença, que sua convocação acho que é só em setembro, mas um jogo não deve fazer tanta diferença assim, mas pode ser levado em consideração, não sei. A suspensão é só de um jogo, ou seja, não vai estar nesse jogo da Libertadores, mas no domingo contra o Cuiabá, o Pedro vai sim estar em campo e muito provavelmente ele será o titular porque o Gabigol foi suspenso na partida contra o Atlético Mineiro devido a um terceiro cartão amarelo. Agora, é sim preocupante se você for parar pra pensar que o Pedro e o Sampaoli, de acordo com as informações, eu vou deixar todos os links aqui na descrição das matérias, são as matérias do Globoesporte.com, que são de jornalistas muito conceituados, né, do Caê Mota e o Eric Faria, que deram essas informações em primeira mão. O Sampaoli e o Pedro não têm conversado. Mesmo nos treinos do Flamengo, eles têm tido um certo distanciamento, as orientações do Pedro não têm sido feitas diretamente pelo Sampaoli, até onde eu entendi. E, na minha opinião, isso é um grande erro pelas duas partes. O chefe de não ir até o seu empregado e com isso ele não é empregado do Sampaoli, mas não ir até alguém que está abaixo dele, né, que o Sampaoli é o chefe, como a função de treinador ele é assim superior. Ele não ir até alguém que está abaixo dele para lhe informar o que ele deseja é um erro, assim como o Pedro também tinha sim que ir atrás do Sampaoli para ele entender melhor o que o Sampaoli quer que ele faça. A metáfora que eu posso usar para explicar isso é, por exemplo, digamos que vocês trabalham numa empresa e nessa empresa você não fala com seu chefe em momento algum e você está insatisfeito, você não gosta muito daquele trabalho, você acha que você merece uma recompensa maior do que você está recebendo, então existe uma possibilidade de uma promoção surgir no seu emprego. Quem você acha que vai receber esse emprego? Você que não está se mostrando para o seu chefe, não está buscando entender dele o que ele quer que você faça, ou aquele outro rapaz que está o tempo inteiro empenhado, tentando procurar fazer aquilo que o chefe manda, e mesmo quando ele não consegue, ele pode ter em alguns momentos um desempenho um pouco menor que o seu, mas o tempo inteiro ele tá procurando melhorar, ele tá falando com o chefe, entender o que o chefe quer dele. A resposta é muito óbvia. E no caso do Flamengo, é muito difícil você parar para poder pensar num jogador que vai ter vaga cativa no clube quando você tem grandes jogadores, como é o caso do Flamengo, porque é um time que tem um elenco muito forte, grandes jogadores de grande renome, não existe vaga cativa para jogador algum no elenco do Flamengo. Se parar pra pensar, eu acho que o único jogador do Flamengo que você olha e fala assim, não, esse jogador aqui é titular absoluto, não importa o que aconteça, eu acho que hoje esse cara seria o Arrascaeta. Pode até também falar do Gabigol pela questão da identificação que ele tem com a torcida, e realmente na queda de braço atualmente quem tem perdido em relação entre Gabigol e Pedro tem sido o Pedro, o Gabigol tem sido sim o escolhido geralmente por parte do Sampaoli, mas porque o Gabigol demonstra uma atuação que é aquilo que o Sampaoli deseja. Inclusive ele vinha pedindo isso do Pedro e o Pedro vinha demonstrando isso ao longo do tempo, nos últimos jogos principalmente, que era um empenho quando o Flamengo estava sem a bola e com a bola, de não ficar o tempo inteiro parado na mesma posição, mas sim se movimentar, abrir espaço, dar oportunidade de largar o campo. Por exemplo, o Gabigol se movimenta o tempo inteiro. Você às vezes viu o Gabigol indo buscar a bola no meio de campo para tentar abrir um espaço, para tentar encontrar alguma oportunidade, para tentar mudar um pouco a atuação do clube do Flamengo. Agora, o Pedro, ele é o tempo inteiro aquele cara que fica na área e pronto, acabou, é isso. Nos últimos jogos até o Pedro saiu um pouco mais da área, teve até uma movimentação um pouco interessante, mas o Gabigol ele faz isso mais naturalmente, o Pedro já é aquele cara mais de estar o tempo inteiro dentro da área. E essa atuação do Pedro de ficar reclamando de tô no banco, tô na reserva, não gosto, não sei o que, isso não pega bem nem dentro do próprio grupo de jogadores. Porque imagina, por exemplo, se agora um jogador que tá no banco do Flamengo vê os Pedro reclamando, fazendo birra, não sei o que, e não quer aquecer e falta treino e o Flamengo não faz nada. Consegue imaginar o problema que poderia dar caso isso realmente acontecesse? O Flamengo precisava sim dar uma resposta tanto para a torcida ver, olha só, estamos fazendo isso com um cara que teve uma atitude de indisciplina, quanto para os próprios jogadores que atuam pelo Flamengo entenderem que se vocês agirem contra aquilo que a gente quer aqui dentro, vocês vão sim ter uma punição. Não dá pra sair impune depois de cometer alguns erros, como foi o caso do Pedro. Mas óbvio que assim, o Pedro ele tomou o soco, ele foi agredido, então é até difícil você imaginar ele sem a razão quando ele foi agredido.
Mas, levando em consideração o contexto inteiro, que não apenas ele se rejeitou a fazer o aquecimento como ele deveria fazer, porque ainda havia uma substituição quando ele se rejeitou a ir fazer esse trabalho de aquecimento, como ele tendo faltado o treino sem dar explicação nenhuma, e quem falou com o Flamengo depois foi os empresários do jogador, nem foi o próprio Pedro que entrou em contato, é um erro muito bizarro e sem aviso algum. Se ele tivesse pelo menos, sei lá, ligado antes, pô, não vou conseguir ir, tô sentindo dor, não tô com cabeça pra isso, preciso de um dia pra relaxar, eu até entenderia ligar se fizesse isso e o Flamengo liberasse ele, pô, beleza, tudo bem, o patrão liberou, então faz o que você acha melhor pra você, faz o que você tem a liberação de fazer. No caso do Pedro, foram alguns erros constantes, o que atrapalha, obviamente, o ambiente também dentro do Flamengo. E você, o que você acha sobre essa situação entre Flamengo, Sampaoli e Pedro? O que você entende? O que você acha que deveria ser feito? Você acha que a suspensão está correta? Eu, como já falei, eu acredito sim que é uma escolha certa por parte do Flamengo, porque precisava dar uma resposta tanto para a torcida quanto para o elenco ver que não dá para você fazer o que você quer e sair impune com isso. O que você entende dessa situação? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Novamente peço para que você que nunca esteve aqui na hora do jogo e tá aqui pela primeira vez, ou então já está aqui constantemente, mas ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal. Isso ajuda demais, demais o meu trabalho. E deixa o seu like, por favor, que isso também ajuda demais. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Manda naqueles grupos de WhatsApp, manda pra família, pros amigos. Isso tudo ajuda imensamente ao meu trabalho aqui no YouTube. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.